Bom, agora, para facilitar a nossa vida daqui para frente, eu vou trocar esse text box por um Data Grid View. Então, a hora que a gente carregar os dados do banco de dados, ao invés de exibir num text box, nós vamos exibir num Data Grid View. Por quê? O Data Grid View permite que você selecione linha por linha. Então, ele vai apresentar os dados no formato de tabela, onde a gente tem as linhas. Cada linha seria um funcionário no nosso caso, e cada coluna uma informação deste funcionário. Na hora que eu clicar numa linha aqui, eu quero que os dados apareçam aqui, para mim poder depois escolher aqui alterar ou excluir. Então eu vou começar aqui deletando esse cara aqui e vou colocar no lugar dele um outro objeto chamado do tipo DataGridView e vou dar o mesmo nome para ele. Eu vou colocar lst func. Aliás, eu vou colocar dgv, DataGridView func. E no código agora, onde estava lst, eu vou ter que trocar. Mas não é só trocar, eu vou poder aqui. Então aqui, ó, eu tinha aqui a lista. Então o que eu vou fazer? A gente vai alterar esse método aqui. Eu não preciso mais ler os dados e ficar pegando dado por dado e colocando na lista. Então nós vamos usar um objeto chamado dataset, que já foi tratado em aulas anteriores, só que agora a gente vai usar ele associado com o DataGridView. Bom, então essa parte aqui, bom, isso também, desde aqui até aqui, não precisaremos mais. Então o que a gente precisa? Conexão e o comando. Além disso, a gente precisa de um outro objeto chamado OLEDB-Adapter. Eu vou chamar simplesmente DataAdapter. Então isso é conhecido como DataAdapter, um adaptador de dados. Então, independente do banco de dados que você estiver usando, esse DataAdapter é o cara que sabe onde buscar os dados e como preparar eles para que possa ser exibido no DataGridView. Então a gente vai vincular o DataGridView com os dados vindo do banco de dados através do adaptador de dados. Então eu vou criar esse objeto e vou colocar aqui new OLEDB DataAdapter. Aí, bom, aqui eu tenho que colocar não, eu não vou colocar nada aqui agora. Eu vou criar também um outro objeto que é o dataset. Então acho que já foi visto quando viu o DataGridView, acho que foi, não estou recordando, mas o que é o dataset? O dataset é uma forma que a gente tem de representar um conjunto de dados na memória. Então o banco de dados representa os dados no arquivo. A hora que a gente traz para a memória, eu posso criar uma estrutura idêntica até a que está no banco de dados, com tabelas, com campos, com várias tabelas, se eu quiser, relacionamento entre tabelas. Então isso tudo está na memória. Então eu posso permitir a edição dos dados em memória e em algum momento depois mandar para o banco. Então a gente vai criar, eu vou chamar de ds igual new dataset. Agora eu vou colocar aqui que o DataAdapter command. Então ó, você pode setar os 4 comandos para o banco de dados. Então eu posso ter o dataset na memória e fazer as operações com ele e depois, através do adaptador de dados, atualizar o banco de dados, seja para excluir, para inserir, para atualizar. No caso, eu só quero selecionar o banco de dados. Então, o meu comando de seleção, ó, o meu adaptador vai usar esse comando aqui para buscar dados no banco, para depois, então, a gente relacionar ele com o DataGridView. Então, agora eu vou colocar aqui que esse DataAdapter ele vai preencher, ó,
Então da.fill, ele vai preencher um dataset. Qual dataset? O DS. Então ele vai usar esse comando, buscar os dados da tabela funcionário e vai preencher o dataset. No dataset eu vou falar para ele colocar também numa tabela chamada funcionário. Poderia ser diferente? Poderia. Então esse nome aqui não é esse, mas esse daqui vai pegar os dados no banco através desse comando e colocar no dataset, que é um objeto que está na memória do computador. Os dados vindo do banco dentro do dataset vão ser colocados na tabela funcionário. Então esse comando agora preencheu o meu dataset e criou um conjunto de dados chamado funcionário. Então eu vou colocar agora aqui nesse comando. Então eu vou colocar aqui que o DGV, que é o DataGrid, o DataSource. Então o DataGrid a gente já viu, tem uma propriedade chamada DataSource, que é a fonte de dados. Eu vou dizer que a fonte de dados dele é o meu dataset. O dataset, como eu já disse, ele pode representar diversas tabelas. Então a gente só criou uma tabela. Então eu vou dizer que essa tabela aqui é a fonte de dados para o DataGrid View. Se eu executar, já deverá apresentar uma listagem com todos os registros. Então eu vou dar um F5. E aqui está então. Ó. Agora eu posso selecionar um. Para cada um desses, na hora que eu selecionar, eu quero exibir os dados aqui. E aí depois, então a gente poderia ter aqui a opção de excluir ou alterar. Então vamos ver como que a gente faz a seleção dos dados agora. Como que ao clicar aqui, como que eu pego os dados aqui e mostro aqui. Bom, então aqui no DataGrid View, ele tem uma lista enorme de propriedades. Uma delas chama RawEnter. Esse evento acontece quando a linha é selecionada, quando entra na linha. Então eu coloquei aqui, nesse evento RawEnter, a hora que acontecer isso, ele deverá chamar esse método. Então aqui ó, ocorre quando uma linha recebe o foco de entrada e torna-se a linha atual. Então, aqui vai ter diversas linhas. A hora que o usuário clicar em uma linha, essa linha estará recebendo o foco. Então nesse momento ela vai passar por aquele código que eu chamei de nova linha. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Então é um comando meio longo, mas tenta entender. Ó. A hora que ele clicar na linha, ele vai passar por aqui. Ele vai passar aqui, ó. Eu vou pegar o meu DataGrid View. Ele tem uma propriedade chamada rows, linhas. E ele passa através desse parâmetro E o número da linha que o usuário clicou. Então, dentro das linhas que são apresentadas lá no DataGrid View, eu quero pegar a linha que tem esse índice, 0, 1, 2, 3, então é o número da linha. Naquela linha a gente tem diversas células, cada informação é uma célula. E eu quero pegar a informação nome, eu quero pegar o valor dela. Então eu tenho que converter esse valor para o formato de string para poder exibir aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para o CPF. Então cpf.txt é igual dgv.func.rows, a linha row index, e aí células, eu vou pegar a célula CPF, e aí o valor convertido para string, e vai exibir então no campo txt-cpf. Então vamos testar. E aqui está. Ó. Por que ele já trouxe preenchido? Porque a hora que ele abre o form, ele monta o grid aqui. Então nesse momento acontece, ele seleciona uma linha, ele já traz selecionada uma linha. Então se selecionou, então ele entrou naquela linha.
Então ele vai lá naquele código, pega os dados e coloca aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, vamos ver se eu clicar aqui, se aparece Maria da Silva aqui, ó. E apareceu, ó. Então ele foi lá, pegou isso daqui. Então agora eu poderia colocar aqui um botão, por exemplo, alterar, editar. E aí o usuário poderia alterar isso e a gente salvar ele de volta para o banco de dados. Ou então excluir. Então nas próximas videoaulas a gente vai fazer essas operações. O usuário seleciona uma linha, ele mostra os dados aqui. Aí o usuário pode escolher alterar ou excluir. Tá ok? Então aguardo você na próxima videoaula.